O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que eles vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai aos mestres-sala, e eles levarão." O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve o primeiro vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quanta graça para nós! Quantos motivos de alegria, de gratidão a Deus por estarmos aqui nesta noite para celebrar esta Eucaristia no dia do encerramento das novenas que foram realizadas. Estamos no mês de maio, mês mariano, e ao mesmo tempo nós estamos celebrando os 10 anos da elevação deste santuário ou desta basílica a santuário arquidiocesano de Belém. Quantas graças já foram derramadas aqui neste lugar. Quantas pessoas que por aqui passaram para rezar, para pedir a Deus todas as graças e bênçãos que precisam para que não falte o vinho da alegria, aquele vinho que dá sentido à nossa vida, para que as suas lutas, as suas batalhas, como nós ouvimos na primeira leitura, a vida realmente é um combate, para que nossas batalhas tenham sucesso, assim como aqueles fiéis do Apocalipse, aqueles que travaram suas lutas num tempo de perseguição, de provação, de dificuldade, venceram graças ao sangue do Cordeiro, venceram graças à fidelidade à palavra
que receberam e que conservaram, desprezando a própria morte. Mas no fim, eles foram coroados pela perseverança, pela fidelidade até ao fim. E é no livro do Apocalipse que nós também lemos uma frase que diz: permanece fiel até ao fim e eu te darei o prêmio, a coroa da imortalidade. Nós ouvíamos na primeira leitura o texto fazendo referência a uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroada de 12 estrelas. Naturalmente, entre várias interpretações possíveis, podemos certamente relacionar essa figura com Nossa Senhora, que inclusive neste mês de maio também nós costumamos coroá-la, porque é uma mulher vitoriosa, que também travou as suas lutas, que enfrentou dificuldades, mas vencedora. E é isso que também Deus quer para nós, que nós vivamos na fidelidade a Ele, que nós façamos tudo o que Jesus Cristo nos disse, para que sejamos também nós vencedores. O Evangelho relata para nós o episódio de um casamento em Caná da Galileia, onde aconteceu um milagre. Jesus transformou a água em vinho, e vinho da melhor qualidade. Qual é a intenção do autor ao transmitir para nós esta mensagem? O Deus através dele? Certamente há uma intenção cristológica. É para nos dizer quem é Jesus. Se nós efetivamente ouvimos que havia ali 6 talhas, as talhas estavam vazias, o que mostra também o peso da vida humana, uma vida vazia, sem sentido, sem sabor, da vida sem a ação de Deus, sem a ação divina, sem Jesus Cristo. E essas talhas foram enchidas de água, como Jesus pediu. Mas antes do milagre houve a mediação de Nossa Senhora. Foi ela que observou que já não havia mais vinho nesse casamento. Isso seria um fracasso, um constrangimento muito grande para os noivos e para a família. E chega Jesus e pede que ele faça alguma coisa. Pediu de forma confiante, pediu com esperança, quase com certeza, porque sabia que Jesus ia agir em favor desse casamento, dos noivos, da família, dos convidados. E Jesus mandou encher as talhas de água. Os serventes foram obedientes. Como é importante obedecer. O texto também nos convida à obediência, porque por causa da desobediência, Adão e Eva foram expulsos, se afastaram de Deus, do paraíso. Por causa da desobediência, muitos
se perderam ou se perdem. Muitos sofreram e sofrem. E nós temos em Jesus Cristo modelo de obediência, de fidelidade ao Pai, quando disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós temos em Nossa Senhora exemplo de obediência, aquela que, quando ouviu a palavra de Deus, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Orígenes, um escritor cristão do século III, interpretou esta passagem dizendo que é como que se Nossa Senhora dissesse: eu sou uma folha de papel, uma folha branca, onde o Senhor pode escrever o que quiser. Por causa da obediência, Nossa Senhora reabriu a porta do paraíso que Eva tinha fechado. A obediência é o caminho da vitória, do sucesso. Neste Evangelho, nós podemos observar que os serventes obedeceram à palavra de Jesus. E Nossa Senhora aparece como aquela que não só realiza a vontade de Deus, mas também aquela que intercede pelas nossas necessidades materiais e espirituais, como aquela que também orienta para Cristo, todos nós. Fazei o que Ele vos disser. Isto continua sendo muito atual na nossa vida. Aliás, é nisto que consiste a santidade. Procurar fazer a vontade de Deus. Com fidelidade, até o fim, travando as lutas interiores, as batalhas que tivermos que travar. Porque a vida é uma luta constante. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas a nossa vontade, ou até a vontade de outras pessoas. E é preciso obedecer primeiro a Deus do que aos homens. É preciso que nós, e esse texto tem uma intenção também não só cristológica, para nos dizer quem é Jesus, efetivamente. Ele é aquele que, se nós fizermos a sua vontade, se fizermos aquilo que Ele nos pede, Ele transforma a nossa vida de água para vinho. Jesus é o vinho novo, é o vinho da alegria, da paz, da felicidade, da vida plena, que muitas vezes nós não temos e sem Ele nunca teremos. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná mostra justamente que chegou o tempo dele, chegou o Messias. Daí a superabundância também dos bens materiais. Mas esse vinho também nos lembra a Eucaristia. Nos lembra o sangue de Cristo. Nos lembra a aliança que Jesus estabelece, a nova, eterna e definitiva aliança que é estabelecida através de Jesus Cristo. E na Eucaristia, cada vez que celebramos a Eucaristia, nós renovamos essa aliança. Meu irmão, minha irmã, como está a sua vida? Você sente ou não a falta deste vinho de que fala o Evangelho? Com qual das personagens deste Evangelho você se identifica? Com aquele mestre-sala que não sabia o que estava acontecendo?
e se surpreendeu depois com o vinho da melhor qualidade. Com os serventes que colaboraram realmente com Jesus para que o milagre pudesse também acontecer, que foram obedientes. Com Nossa Senhora, que está atenta e justamente por isso se faz solidária. Ela é movida por compaixão. Percebeu que não havia mais vinho. Quantas pessoas há por aí que também não tem esse vinho de que nos fala o Evangelho? Pensemos um pouco nas pessoas que vivem ao nosso redor, nas nossas casas, famílias, nos vizinhos, as pessoas com quem a gente convive, onde trabalhamos. Quantos há por aí que gostariam e que precisam também da nossa solidariedade para que a ninguém falte esse vinho novo, que é o próprio Jesus Cristo, que se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que Nossa Senhora apresentou aos pastores, aos magos, a todos aqueles que quiseram encontrá-lo. E a nós, hoje, ela diz: façam o que ele vos disser. Ela nos aponta para Cristo. Aliás, é nisto que consiste a verdadeira piedade mariana. Nossa Senhora, ela aparece como a pedagoga, a mistagoga, aquela que nos conduz para Cristo e nos convida a fazer a sua vontade. É assim que nós que estamos aqui convidados para essa Eucaristia, para recebermos também a graça do milagre que se repete aqui nessa celebração eucarística, porque o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, para que assim, fortalecidos, e é muito importante que tenhamos também os olhos de quem tem fé. Da fé também nos falava o Evangelho, porque depois do milagre, os discípulos creram em Jesus. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram em Jesus. Aqui também na Eucaristia, Jesus transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, ou Deus através da ação do Espírito Santo. A Eucaristia é mistério da fé. Que Deus nos conceda essa graça. Nossa Senhora continua intercedendo por nós, para que desta celebração eucarística nós também saiamos aqui mais fortalecidos, crendo em Jesus Cristo. E Nossa Senhora, como mãe intercessora, interceda por nós, aqui reunidos, por todas as pessoas que nos acompanham, por toda a Igreja, para que, celebrando a Eucaristia, nós possamos sempre reconhecer Jesus na fração do pão, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Para que, celebrando a Eucaristia, nós reafirmemos a nossa fé em Jesus Cristo, como os discípulos que estavam nas bodas de Caná acreditaram nele. E acompanhemos com as nossas preces todas as pessoas que também precisam desse vinho novo, o vinho da saúde, da alegria, da felicidade, da paz, do amor, que Jesus Cristo, que foi e veio ao nosso encontro para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, nos concede essa graça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.